Bem, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula sobre as sociedades indígenas, eu tinha parado nessa imagem aqui para vocês, falando sobre as reduções. Então, o que acontece? Em 1500, quando chegam os primeiros colonizadores, e quando a gente fala colonizador, é importante que se diga que a intenção do europeu a chegar aqui na América era uma intenção muito específica, né? Existe um contexto ali anterior, que é o chamado mercantilismo, que é a primeira forma de mercado que se estabelece depois do feudalismo, um capitalismo comercial, ainda quando começa a surgir o comércio, depois de um longo período em que as pessoas viviam encerradas dentro de feudos e tal, que é um assunto para uma próxima aula, mas os europeus eles vêm com essa intenção de exploração, né? Principalmente aqui na América do Sul. Tem algumas diferenças em relação à América do Norte, ao povoamento dos Estados Unidos, Canadá e tal, mas eu vou me ater um pouquinho mais em relação à América do Sul, porque o nosso interesse na história do Brasil é mais do que evidente. Não que a história dos outros países da América não sejam importantes, são importantes, mas por hora, né, para a gente didaticamente poder entender com mais tranquilidade essas questões e com mais didática. Então, vocês vejam, quando os europeus chegam aqui no Brasil, o objetivo deles é a exploração. Eles começam explorando o pau-brasil, né? Que era uma cultura, uma árvore nativa daqui, que tinha um interesse comercial. E eles começam, então, a utilizar a mão de obra indígena por meio da força. Não tinha nada de, pode fazer para mim? Não. Por meio da força, que esses índios, com medo das armas, que eles vieram armados, e os índios tinham suas armas, mas nada se comparava à pólvora europeia, né? E travaram inúmeras lutas, muitos índios morreram, muitos europeus morreram também, principalmente os índios do litoral, porque foram eles que receberam, né, a chegada das navegações e tal, dos navios, das caravelas. E então eles começaram a ser muito perseguidos, né, durante grande parte desse primeiro período da história do Brasil. A gente vai ter lá, a partir de 1580, 1600, as bandeiras, os bandeirantes, né, tem estátuas aí dos bandeirantes fazendo homenagem a eles, que eram escravagistas, eram pessoas que escravizavam não só os africanos, mas também as populações indígenas. E aí a Igreja Católica, nesse mesmo contexto, ela vem para a América também junto nas comitivas lá das caravelas, e ela percebe assim que é um bom momento dela se estabelecer como igreja única, né? Tanto que aqui no Brasil a Igreja Católica ela foi única até 1891. Né? Durante toda a história da colônia, do Império, o único culto possível dentro do Brasil era o culto católico. Se você fosse de outra religião, você tinha que fazer os seus cultos dentro de casa, né? E isso escrito em lei, escrito na nossa primeira Constituição lá de 1824. Só em 1891, com a primeira Constituição da República, é que vai começar a existir uma certa liberdade religiosa, uma separação do que é Estado, do que é governo, do que é igreja e tudo mais. Então, quando chegam os europeus aqui em 1500, 1530, por ali, para estabelecer domínios e administrar o que eles vão chamar de colônia, que são as terras indígenas, a igreja ela percebe, a igreja católica ela percebe que há ali uma possibilidade dela ela se estabelecer como religião única e oficial para uma população indígena que não conhecia a história da Igreja Católica, muito menos a história de Jesus Cristo, né, desse Deus monoteísta. Grande parte das comunidades indígenas da América que eram politeístas, tinham vários deuses e tal. Então, o que a igreja faz? Ela, com o objetivo de proteger esses povos indígenas da escravidão europeia,
eles montam esses espaços que vocês estão vendo aqui, que são chamadas de missões ou reduções jesuíticas. Por que jesuíticas? Porque são os padres jesuítas, que é uma ordem dentro da Igreja Católica, que vão vir para cá, para o Brasil, que são os padres que leem, que são leitores e tudo mais, que são estudiosos, né? Até acho que o Papa Francisco é da ordem dos jesuítas. E eles montam então essas casinhas aqui, né, com a igreja no centro, colégio, oficinas e tal, tiram os índios dos seus lugares de origem, das suas aldeias originais, levam eles para lá, vestem o índio, ensinam sobre Jesus, né, mostram uma profissão para eles, um artesanato, uma coisa e tal, e aí começa então esse processo que no passado se chamava de aculturação, assim, aculturamento. Por que se chamava assim? Porque era você impor uma cultura diferente para aquelas populações. Hoje não se usa muito esse termo, porque parece que quando uma cultura se sobrepõe à outra, a pessoa perde totalmente a sua própria, e isso de fato não acontece, né? Mesmo que você tenha conhecimento, tenha contato, tenha convívio, por imposição ou não de uma cultura diferente da sua, os seus parâmetros culturais, as suas vivências, as suas percepções de mundo, elas ainda permanecem, elas estão ali em algum momento, né? Elas estão ali em algum lugar. Então, as reduções, assim, existem muitas polêmicas. Será que os jesuítas foram bons para o índio, foram ruins e tal? Assim, particularmente, eu acho que a própria ideia de colonização, ela foi ruim, né? A ideia de você ter um povo que veio para um continente que já era habitado, que já tinha os seus donos, vamos dizer assim, os seus proprietários, e fazendo com que essas populações elas tivessem que se submeter a uma população estrangeira, né? Por conta de se tomar terras e riquezas e tudo mais, já é ruim por si só, né? Se por um lado houve uma certa proteção dos índios dentro das reduções indígenas, por outro lado a sua cultura foi totalmente desconsiderada, né? Já que eles não podiam fazer os seus próprios cultos, seus próprios ritos, e tinham que conhecer essa nova religião da qual eles nunca tinham ouvido falar. Então, eu comentei aqui com vocês esse mapa aqui, voltando, nós tínhamos então 8 milhões, né? 6 milhões, desculpe, 6 milhões de índios e 1.200 línguas diferentes dentro do território brasileiro. E nos dias de hoje nós temos cerca de 900 mil indivíduos, 900 mil índios, ou seja, de 6 milhões para 900 mil, e 305 etnias, que são dessas 1.200 línguas originais diferentes. Então, a gente tem hoje cerca de 10% da população indígena que ainda vive no Brasil, graças a uma série de atitudes, ações que foram tomadas por esse branco colonizador e que se perpetuou ao longo do tempo, né? Nós vamos ter na história do Brasil o primeiro grande desastre, vamos dizer assim, em relação aos povos indígenas, que foi em 1563, um surto de varíola. Varíola é essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma pintura, um desenho. A varíola é uma doença que ela deixa a pessoa cheia de pústulas, que são essas bolinhas cheias de água, e ela causa uma série de problemas, desde a morte, né, desde o pior de tudo, até cegueira. A mãe grávida passa pro feto. Vou mostrar uma foto de uma criança com varíola em Bangladesh, não é índio aqui no Brasil, que eu não consegui encontrar, mas cenas fortes. Quem não quiser ver, pula essa parte do vídeo, tapa o zoinho, para não ficar impressionado e depois dizer que é professor, ó. Tá? Então, isso aqui, claro, um caso extremo da varíola, né? Mas foi o surto que deu em 1563.
Só que não é um surto assim que a varíola veio do nada, né? A varíola ela não é uma doença que seja nativa, seja típica aqui da América. Ela é trazida pelos europeus, e o pior de tudo é a gente pensar que a varíola ela foi assim, os índios foram contaminados pelo vírus da varíola de uma forma proposital, né? Então, em 1816, por exemplo, houve uma mortandade muito grande dos índios Timbira, no Maranhão, porque o branco colonizador, o não índio, né, foi lá e distribuiu roupa contaminada com a varíola. Também no final do século XIX, os Choclen, em Santa Catarina, né? E uma coisa tenebrosa que aconteceu já em 1960, que foi aqui deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, aqui ó, os Timbira, no Maranhão, em 1816, que eu comentei, né, com a população que vivia basicamente no Maranhão ali, e foi praticamente dizimada por conta da, da varíola. E note, vou falar novamente, foram propositalmente contaminados, né? Então distribui-se roupas, brinquedos, né? Os Cinta Larga em Rondônia, eles também foram distribuídos aqui. Cadê Belo Montes? Cinta Larga aqui, ó, em 1960, em helicópteros. Em 1960 a gente estava aqui já, né? É recente na história do Brasil. Helicópteros sobrevoaram a aldeia e eles jogaram lá de cima para os índios roupas e brinquedos contaminados com arsênico, que é um veneno tenebroso. Mas por que fazer isso, professora? Faz isso porque a terra onde está aquela população indígena, ela tem um interesse, ela tem um interesse comercial, ela tem um interesse de exploração, e o índio estando ali, ele é um incômodo, né, vamos dizer assim. Então, por isso que se faz esse tipo de coisa. Outras coisas que aconteceram, moçada, desde os anos 60, assim, de uma forma mais presente, né? Porque se a gente for pensar na agressão que os povos indígenas sofreram no Brasil, isso começa lá para trás, né? Mas nós tivemos um grande conflito que aconteceu em 2013, não, em 1990. Primeiro eu vou falar aqui de 1990, que foi um evento que acabou se desdobrando até muito tempo depois, que é o problema da raposa, das terras indígenas Raposa Terra do Sol. A terra indígena Raposa Serra do Sol. Peraí, deixa eu abrir esse outro aqui que tá mais fácil. É uma região do Brasil que fica ali no estado de Roraima, né? A reserva, ela pega aqui esse pedacinho aqui que já é divisa ali com a Venezuela e tal. E tem várias outras reservas indígenas no estado de Roraima, é um estado que tem bastante preservação das terras indígenas. Só que em 1990, o que aconteceu? Os produtores de arroz, eles queriam retirar os índios daquelas terras para poder plantar arroz, que tinha mais interesse econômico do que manter os índios lá. E aí foi uma grande disputa que só findou ali por 2005, por aí, com decisões dos tribunais superiores em relação à demarcação dessas terras indígenas, tá? Eu vou parar nesse momento e aí a gente continua na próxima aula falando sobre outros eventos semelhantes.